Oi, hoje é a resenha do conto A Casinha de Boneca Mal Assombrada, escrito por M.R. James, aqui da coletânea A Casinha de Boneca Mal Assombrada e Outras Histórias Inexplicáveis, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Imagino que esse tipo de coisa chegue às suas mãos com frequência, disse o Sr. Dillet enquanto usava a bengala para apontar em direção a um objeto que será descrito na hora certa. E ao fazer essa pergunta, ele mentia conscientemente. Nunca, em 20 anos, talvez mesmo nunca na vida, o Sr. Shintander, habilidoso caçador de tesouros, teria imaginado manusear um objeto daqueles. Era um item de colecionador e o Sr. Shintander o reconheceu como tal. Assim começa A Casinha de Boneca Mal Assombrada, escrito por M.R. James, que conta a história, obviamente, deste cidadão Shintander, que está comprando algo deste outro homem de lei. E sim, vale logo dizer para a gente ajudar a fazer a representação dos personagens. Quem vende é um inglês e quem compra o objeto é um americano. Até se discute num certo momento aqui, né? Poxa, será que esse preço está ficando um pouco caro porque eu sou um americano, não sou um compatriota? Mas enfim, o que importa? Sim, você percebe logo de cara que na abertura do texto temos um certo ar de mistério, né? Não se revela qual objeto está sendo negociado ali dentro de uma loja de antiquário. Mas é óbvio, né? Que sim, o que está sendo vendido e comprado é uma casinha de bonecas. E, ao mesmo tempo, você também percebe, se lembra, né? Do título da história. Uma casinha de boneca mal assombradas. E óbvio, né? Sim, teremos algo a respeito disso em seguida, quando o comprador, o americano, né, chega em casa. Claro que o objeto comprado, isso não é spoiler, porque obviamente, né, até que se enrola um pouco, né, a gente percebe que sim, a venda vai ser realizada, a compra também, né, e ele vai chegar em casa com o seu grande objeto. Aliás, no começo nem parece que é uma casinha de boneca gigantesca, mas realmente ela é enorme, teve até dificuldades de transporte. Mas enfim, está lá no seu quarto. E já exibindo não, né, admirando o objeto comprado, o americano logo percebe, entende, né? Ele diz, deve ter alguma coisa errada, eu comprei isso aqui tão barato, né? Isso aqui valeria tão mais. Mas na negociata, né? Acabei comprando por um preço muito baixo. Isso significa que eu vou me dar mal com isso. Bom, é verdade, né? Estamos numa história de assombro, um pouquinho de terror, horror talvez, não sei, mas com certeza ele vai se dar mal, senão essa história não teria esse título, né? A Casinha de Boneca Mal Assombrada. Mas eu paro de contar qualquer outra história, detalhe, porque senão eu estrago a experiência de quem ainda pretende ler esse texto muito interessante. Minha avaliação do texto. Com certeza a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante, né? Essa coletânea que se chama A Casinha de Boneca Mal Assombrados e Outras Histórias Inexplicáveis. Sim, eu acho que é a primeira vez podemos dizer que realmente a história da vez é uma história inexplicável, porque é uma grande maluquice que acontece por aqui. Ou seja, fez bem o selecionador aqui dessa coletânea de colocar este conto como o principal aqui no título da obra. Sim, a questão é que essa casinha realmente ela se mostra mal assombrada logo depois que o americano fez a compra. Sim, na noite já seguinte, já no comecinho da madrugada, ele percebe um detalhe importante, né? Não um grande spoiler, que ele acabou colocando esta grande casinha de boneca no seu próprio quarto, onde ele dorme. Na verdade, ele é um grande colecionador e tem vários objetos que ele vai garimpando aqui e acolá em vários antiquários. Ou seja, era natural que ele colocasse a sua última aquisição ali bem próximo dele. Só que justamente já depois que ele havia dormido algumas horas, ele percebe que uma certa luz vem lá de dentro da casinha de bonecas, ainda não mal assombrada. Mas um detalhe muito importante, ele percebe que não é que vem de dentro, aquilo está iluminado, aquilo que eu digo, a casinha de bonecas, é um efeito estranho. Como eu disse, a primeira vez que a gente pode dizer que é inexplicável. Anteriormente a gente podia ter esbarrado em histórias de fantasma. Aí você pode dizer, não, isso também é inexplicável, fantasmas não existem, ou existem. Mas o que vale é que nessa história aqui nós temos um efeito que soa um pouco fantástico, porque
quando o americano ele começa a perceber que vem uma luz lá de dentro da casa, ele se levanta meio sonolento, vai observar aquilo e ele olha em volta, é uma escuridão completa no quarto dele, nenhuma luz de fora para dentro entra dentro do quarto, ou seja, a luz emanada é ali na casinha de boneca. Agora está começando a ficar assombrado mesmo, né? Mas o que se desenvolve depois, e eu não vou detalhar, é muito curioso, porque cada vez que ele fica mais atento à casinha, ou seja, vai perdendo o sono, ele fica observando o que está acontecendo ali dentro daquele objeto comprado, é muito interessante. Sempre lembrando, né, uma casinha de boneca é completamente imobiliada, e também tem os personagens, assim, os seres humaninhos, podemos dizer, né, ali presentes também. Ou seja, a criança, né, principalmente as meninas, podem brincar com a casinha de uma maneira quase infinita. Ela pode criar várias histórias pegando os objetos, manipulando os seres humaninhos ali presentes, né, colocando num cômodo, colocando em outro, criando uma historinha com todos os personagens possíveis. E, aliás, essa casinha de boneca ela tem até particularidades interessantes, porque ela tem inclusive dependência, ela tem um estábulo ao lado da casa. É muito curioso, é realmente uma construção enorme que foi adquirida por esse americano. E sim, nessa de a criança, quando está brincando com esse objeto, ela poder criar suas histórias, é mais ou menos o que está acontecendo por aqui. O americano, o Sr. Schindler, ele percebe que o olhar dele começa a se voltar, por exemplo, para um cômodo que estava agora, e ele não havia percebido, com a luz acesa. Peraí, não era só uma iluminação que meio que destacava a casa. Dentro, lá do quartinho, a luz está acesa. E ele começa a perceber aquilo. E lá dentro do quarto existem pessoas, os seres humaninhos, bonequinhos, né? Com uma certa ação ali dentro. Depois ele percebe que um outro cômodo também está com a luz acesa. Dá para perceber então que alguma coisa faz com que o olhar dele vá se desviando para lá e para cá dentro da casinha de boneca. Isso, necessariamente, sem ele precisar abrir a casinha de bonecas. Você sabe como funciona o esquema da casinha de bonecas, né? Ela pode ser aberta por várias posições e você vê o interior delas. Ele, o americano, não está abrindo a casinha de boneca para observar o que está acontecendo lá dentro. Ou seja, por isso que eu disse mais de uma vez aqui que essa história é inexplicável. Há um grande tom fantástico acontecendo aqui, nesse assombro que este comprador de objetos valiosos está percebendo diante dos seus olhos. E isso se intensifica cada vez mais a cada novo parágrafo. A gente vai encontrando novas situações que estão acontecendo dentro dessa casinha de boneca. E cada vez mais o observador e também nós, leitores, ficamos curiosos o que está acontecendo nessa história. Você pode até se lembrar, inclusive, de um grande filme super famoso de Alfred Hitchcock, A Janela Indiscreta, que literalmente, né, um observador com uma câmera fotográfica, ele fica observando o que acontece no condomínio onde ele mora, nas janelas vizinhas. Ou seja, ele vai percebendo histórias que vão sendo criadas, ou, na verdade, ele vai conectando as pequenas imagens, pequenos módulos de histórias que acontecem em cada janela, ele vai criando uma grande de uma narrativa. Isto é muito interessante. Eu gostaria de saber quando que essa história aqui foi escrita. Não consegui descobrir, para falar a verdade. O autor M.R. James fez muitas histórias de assombro, literalmente, e não dá para descobrir exatamente esse conto foi publicado em qual livro dele. Não consegui realmente descobrir. Seria muito curioso de saber se... Eu não posso falar maiores detalhes, porque senão começa a estragar o desfecho aqui dessa narrativa. E falando nisso, essa coisa misteriosa, fantástica que acontece com a casinha de bonecas causa um certo embaraço na cabeça, obviamente, do americano. E depois a história ela passa por uma segunda fase, que na verdade eu posso até adiantar para vocês, não é um grande spoiler, uma confrontação dele, do comprador com o vendedor. Sim, eles se encontram novamente e aí as coisas começam a ficar esclarecidas sobre um certo aspecto, mas a origem de tudo isso, dessa coisa fantástica, ainda fica um pouco no ar. E aí a história passa para um terceiro momento também bastante interessante, que vira quase uma história de investigação, sim, uma história policial, onde temos um mistério aqui a respeito dessa casinha de bonecas. Então o americano passa a fazer pesquisa a respeito disso. É muito interessante, então, como esse conto do M.R. James,
passa por vários momentos interessantes, ou seja, ele não fica somente no tom narrativo do mistério, do assombro, por ser uma história com um espírito fantástico. Necessariamente essa história aqui não é de terror, não é de horror, ela é de assombro na sua aparência inicial, mas no fundo, ela é uma história policial. Olha só que curioso. Claro que o grande assunto principal aqui é esta coisa fantástica. E esse detalhe fantástico é exatamente uma boa sacada que o autor teve. E claro, nisso eu não posso nem esbarrar, porque senão se tira a graça da narrativa. Mas se você prestar atenção no desenvolvimento da história, num certo momento você fala, puxa, essa coisa aqui está muito parecida com uma coisa que já existia naquela época. E sim, é o que de fato vai acontecer lá no desfecho. Na verdade, você descobrir isso é uma certa boa descoberta, mas também, se você descobre no meio do caminho, não estraga a experiência. Aliás, mesmo quando você sabe disso ao final do conto, você também diz, não é isso realmente o que importa, mas o clima criado. Essa ideia original, feita pelo M.R. James, na verdade não é o grande trunfo do conto. O que vale realmente é a tensão criada a respeito de todas essas coisas que esse personagem, o americano, observa ali dentro daquela casinha de bonecas. Realmente, a construção do conto é mais interessante do que é exposto aqui nele. Porque no final das contas a gente pode dizer que o final ficou um pouquinho meio aberto. O miolo aqui dessa história é muito mais interessante que o desfecho desse conto. Com certeza. Não é o final que faz com que esse conto fique gigante, grande, uma boa escrita do autor britânico. Na verdade, é o desenvolvimento da história e essa pitada de talvez um realismo fantástico. Isso aqui, claro, não tem explicação nenhuma. É um conto inexplicável. Portanto, para A Casinha de Boneca Mal Assombrada, escrito por M.R. James, eu atribuo 4,5 asteriscos. Com certeza, a melhor história aqui presente nesta coletânea. E já lembrando que só faltam mais 2 contos a serem analisados nos próximos vídeos seguintes. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu vou deixar aqui do lado dicas de outras resenhas a respeito do Contos do Meio-Dia, edição 2020. Ah, e claro, vale lembrar que amanhã temos mais um conto aqui de Saki, aquele grande autor também inglês, embora tenha um nome que pareça japonês, aqui com uma pegada completamente diferente do sarcasmo. Mas essa história a seguir que a gente vai ver amanhã, ela tem uma pitada também, assim, assombrosa. Confira, que é uma história também sensacional. Já li e está aprovada pelo selo de qualidade do Mercado de Livros. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, como eu disse, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já apareceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!